Olá, meus queridos irmãos. Vamos ler o texto do profeta Jeremias no capítulo 36. No quarto ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias: pegue um rolo e escreva nele todas as palavras que lhe falei a respeito de Israel, de Judá e de todas as outras nações, desde que comecei a falar a você durante o reinado de Josias até hoje. Talvez quando o povo de Judá souber de cada uma das desgraças que planejo trazer sobre eles, cada um se converta de sua má conduta, e eu perdoe a iniquidade e o pecado deles. Então Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias, para que escrevesse no rolo, conforme Jeremias ditava, todas as palavras que o Senhor lhe havia falado. Depois Jeremias disse a Baruque: estou preso, não posso ir ao templo do Senhor. Por isso vá ao templo do Senhor no dia do jejum e leia ao povo as palavras do Senhor que eu ditei, as quais você escreveu. Você também as lerá a todo o povo de Judá que vem de suas cidades. Talvez a súplica dele chegue diante do Senhor e cada um se converta de sua má conduta, pois é grande o furor anunciado pelo Senhor contra este povo. Li dos versos 1 ao 7. E dos versos 21 ao 26 lemos: o rei mandou Jeude pegar o rolo, e Jeude o trouxe da sala de Elisama, o secretário, e o leu ao rei e a todos os líderes que estavam ao seu serviço. Isso aconteceu no 9º mês. O rei estava sentado em seu apartamento de inverno, perto de um braseiro aceso. Assim que Jeude terminava de ler 3 ou 4 colunas, o rei as cortava com uma faca de escrivão e os atirava no braseiro, até que o rolo inteiro foi queimado no braseiro. O rei e todos os seus conselheiros, que ouviram todas aquelas palavras, não ficaram alarmados, nem rasgaram as suas roupas, lamentando-se, embora Elnatã, Delaías e Gemarias tivessem insistido que o rei que não queimasse o rolo. Ele não quis ouvi-los. Em vez disso, o rei ordenou a Jerameel, filho do rei, Seraías, filho de Azriel, e Selemias, filho de Abdel, que prendesse o escriba Baruque e o profeta Jeremias, mas o Senhor os tinha escondido. Observe este final do verso 26. Mas o Senhor os havia escondido.
Amigos, a monarquia, que é uma forma de governo em que um monarca, rei, rainha ou imperador exerce a função de chefe de Estado e mantém-se em tal cargo até a sua morte ou abdicação. Pois é, Israel começou a ser governada por um rei a partir do momento em que o povo pediu ao profeta Samuel que queria ter um rei como as outras nações. E insistiram nisso, diz a Bíblia, queria igualar as outras nações no que concerne ao tipo de governo. Desejava um rei humano sobre eles. Embora esse pedido fosse uma afronta a Deus, como lemos em 1 Samuel 8, de 1:6. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E o nome do seu filho primogênito era Joel, e o nome do seu segundo era Abia, e foram juízes em Berseba, porém seus filhos não andaram pelos seus caminhos, antes se inclinaram à avareza e aceitaram suborno e perverteram o direito. Então, todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe: Eis que já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dai-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. Então, podemos ver, queridos amigos e irmãos, que o profeta Samuel foi orar ao seu Deus e levar o pedido do povo aos pés do Senhor. Então, a resposta divina foi esta para o profeta Samuel: atenda a tudo que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei, conforme versa o versículo de número 7. E assim Samuel, que dirigia a nação, sob a direção do nosso Deus, ele foi excluído pelo povo, sendo sucedido por Saul, que em 1040 anos antes de Cristo inicia assim o período da monarquia em Israel, que se prolongou até o ano 586 antes de Cristo, quando o rei Nabucodonosor da Babilônia pôs fim à monarquia em Israel. Antes disso, diversos reis sucederam o rei Saul no trono. E aqui no capítulo 36 de Jeremias, que lemos há pouco, vemos o rei Jeoaquim no trono. Mas nunca antes um rei na história de Israel havia feito o que o rei Jeoaquim fez: cortar em pedaços pequenos uma palavra profética de qualquer profeta, como este fez com as profecias de Jeremias, e depois jogou-as no fogo.
E não satisfeito com isto, a Bíblia nos revela que, revoltado contra Deus e o profeta, o rei assinou um mandado de prisão contra Jeremias e Baruque, o seu escrivão. O verso 26 nos revela que Deus já sabia o que o maligno rei iria fazer. E sabe o que Deus fez? Escondeu o profeta Jeremias e o seu escrivão Baruque. Que coisa maravilhosa isso, né? O Senhor o havia escondido. Foi a ação e proteção divina que os colocou em segurança. Maravilha! Deus terá sempre um abrigo seguro e secreto para o seu povo. Pode confiar, querido irmão. Joaquim queimou as mensagens divinas, mas uma coisa é certa: os ataques do inferno, do diabo contra a palavra de Deus são infrutíferas, pois o Senhor disse que até o céu e a terra passam, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Mateus 5, 18. Nem mesmo a incredulidade do homem tornará sem efeito a palavra de Deus. Os inimigos podem conseguir queimar muitas Bíblias, porém jamais conseguirão abolir a palavra de Deus. Em alguns países da África, e países também com domínio de ditadores ateus, milhares e milhares de Bíblias já foram queimadas. Estas pessoas que fizeram isso não serão capazes e não foram capazes de evitar o seu cumprimento, pois a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Eu poderia mostrar algumas imagens neste sentido, mas não vou fazer, porque não desejo dar ibope ao diabo. Queima de Bíblia já ocorreu até no Brasil. Se não me falha a memória, no ano de 2015, no 4º Encontro Nacional de Ateus, realizado no campus da Universidade Federal do Acre, o FAC, em Rio Branco, durante um sarau, o vocalista de uma das bandas de rock que tocavam no evento, um rapaz de 29 anos, um ex-seminarista católico e estudante de filosofia dessa universidade, queimou uma Bíblia totalmente entre gritos de universitários ateus. Dizem que este jovem que queimou a Bíblia, ele perdeu o emprego e perdeu também a sua namorada, mas o seu ato levou o Ministério Público do Acre a instaurar inquérito civil para investigar a queima de uma Bíblia, porque isto é considerado crime pelas leis do Brasil. Eu não acompanhei o desenrolar disso, mas uma coisa é certa: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. São palavras do apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Então, com Deus não se brinca. As tentativas do diabo para destruir a Bíblia não param. Ele tem convencido a muitos que a Bíblia, sendo um livro tão antigo,
não tem validade para os nossos dias. Certamente, queridos irmãos, muitos costumes do tempo bíblico mudaram, mas os princípios divinos, preservadores da vida, que são eternos, eles nunca mudarão. O profeta Isaías é claro quando disse: a erva seca e a flor murcha, mas a palavra do nosso Deus dura para sempre. Aleluia! Capítulo 40, versículo 8 de Isaías. Incrível, queridos, é que também o diabo tem levado muitos terem a Bíblia como um amuleto. Manda deixá-la aberta sobre uma mesa, em cima da estante ou de uma TV, mas não leem, não conhecem o seu conteúdo e, portanto, não haverá qualquer mudança ou milagre sem lê-la. Os ensinamentos da palavra de Deus não podem afetar ou transformar estas vidas com a Bíblia apenas aberta dentro de casa. Já tive o desprazer de ver Bíblias abertas em muitas casas, com sujeira de pó em cima, dejetos de insetos como barata e mosquitos sobre as mesmas, e os seus donos ali com seus corações insensíveis e duros para com Deus. Novamente, amigos, a Bíblia não pode alcançar quem não a lê ou ouve os seus ensinos. Isto é claro e prevalece o que está escrito no Salmo 119, versículo 1, que diz: felizes são aqueles que fazem da lei do Senhor o seu caminho e andam por ela sem se desviar. Seus ensinos têm que ser aplicados nas nossas vidas. Mas por que este rei ficou furioso com o profeta Jeremias e o seu escrivão? O rei de Judá, Jeoaquim, e seu povo seriam levados cativo para a Babilônia, de acordo com a profecia de Jeremias, e os príncipes ficaram aterrorizados com esta notícia. Diz a Bíblia que eles tentaram até convencer o rei, mas prevalecia sempre a palavra do monarca. Vemos isso nos versos 24 até o verso 29. Jeremias não estava de brincadeira, falou as palavras de Deus, e a Bíblia diz que Deus vela pelo cumprimento de sua palavra. Olha o texto de 2 Crônicas 36, 6 e 7. O que aconteceu com relação à profecia de Jeremias? Diz assim: Jeoaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor, seu Deus, reprova. Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou e prendeu com algemas de bronze para levá-lo para a Babilônia. E levou também para a Babilônia objetos do templo do Senhor e os colocou no seu templo. Então, amigos, se cumpriu literalmente as palavras proféticas de Jeremias. E observe mais este texto de Daniel 1, do verso 1 ao 2, que diz: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá,
veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa de seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro de seu Deus. Observaram? A palavra do nosso Deus é imutável e é infalível. Aleluias. O importante nesta história é que Deus protegeu o profeta e o seu escrivão de morrerem nas mãos deste maligno rei. O Senhor escondeu, diz a Bíblia, onde? A Bíblia não nos diz, mas certamente quando Deus esconde, ninguém acha, nem mesmo o diabo. Quantas vezes Deus me guardou, guardou você para que o diabo não nos tocasse. Às vezes o diabo usa um acidente de carro para tirar nossa vida, pode usar criminosos, e certamente muitas e muitas vezes Deus interviu e nos guardou do maligno. Diz o texto do Salmo 34, 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Aleluia! Mas é bom frisar, querido irmão e amigo, que o anjo protege apenas a quem teme ao Senhor, como o texto deixa isto bastante claro. O Salmo 17 narra Davi clamando a Deus pela perseguição de Saul e todos aqueles que buscavam tirar sua vida. Outra expressão que me chamou a atenção foi quando Davi disse: protege-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Versículo 8. Queridos, estar à sombra do Onipotente é estar em absoluta segurança, através de uma proteção sobrenatural, uma proteção divina. Aleluias! E depois, em outro salmo, no salmo de número 27, Davi escreve: pois ele me esconderá no tabernáculo no dia mau e me guardará no esconderijo da sua tenda. Versículo 5. Davi não almejava, não queria se esconder debaixo das cortinas da tenda do tabernáculo, mas debaixo do cuidado do Pai Celestial. Não temos dúvidas alguma que os braços do Senhor, como na visão de Davi, são tão seguros quanto imutáveis. Deus é aquele em quem não há variação nem sombra de mudança, como disse Tiago no capítulo 1, versículo 17. O Senhor nunca o abandonará, nem nas circunstâncias simples ou nas mais extremas, não nos abandonará. Gosto muito da dependência de Davi em Deus. No Salmo 27, 10, ele disse: se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor, contudo, me acolherá. Aleluia. Também no conhecidíssimo Salmo 91, 1, vemos que o Senhor
garante que aquele que habita em seu esconderijo descansará à sombra do Onipotente. Portanto, não importa o tamanho das ameaças e dos riscos impetrados pelo diabo, pois se estivermos no esconderijo do Altíssimo, teremos paz e descanso. Aleluia! Quando Deus esconde, amigos, ninguém poderá achar. Todos nós sabemos que o esconderijo é um lugar secreto, é um refúgio. Observem estas palavras do profeta Isaías: e será aquele varão como um esconderijo contra o vento, e como um refúgio contra a tempestade, e como ribeiros de água em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Capítulo 32, versículo 2. O soldado, quando está na guerra, ele não se expõe ao inimigo, ele fica no lugar secreto e no momento oportuno ataca os seus opositores, seus inimigos, como Davi, que antes de se tornar rei teve que permanecer escondido, refugiado por muito tempo na caverna de Adulão. 1 Samuel 2, versículo 1. Davi corria o risco de morte e assim fugiu da presença do seu inimigo, o rei Saul, e foi se esconder na caverna de Adulão. Ali ele pôde criar suas estratégias de vitórias dadas pelo Senhor. Entretanto, Davi estava escondido, longe dos olhos do seu inimigo, mas a sós com o seu Deus. Até Jesus tinha um esconderijo, sabiam? O Getsemane. Quando seus inimigos intentaram matá-lo, ele ia para o seu jardim secreto e ali permanecia, até que o momento que Deus permitiu que ele fosse preso e condenado à morte pela salvação da humanidade. Elias foi orientado pelo Senhor para que saísse dos termos de Israel e fosse para o ribeiro de Querite, que estava diante do Jordão. 1 Reis, capítulo 17, versículo 3. E quando Deus esconde, ele sustenta de forma extraordinária. Deus passou a sustentar o profeta com a água pura de um ribeiro e ordenou que corvos levassem alimentos como pão e carne pela manhã e pela noite, conforme nós lemos no verso 6. Como poderia Elias ser alimentado por corvos, meus queridos irmãos? Porque corvos são animais, aves, né, que são conhecidos por serem decompositores, ou seja, que se alimentam daquilo que está apodrecendo. Como ser alimentado por um pássaro assim? Entretanto, Deus deu uma ordem aos corvos para alimentar o profeta com comida nova, fresca, e assim foi feito. E toda manhã e toda noite os corvos cumpriam a ordem do Senhor. Era uma experiência singular para o profeta Elias. Pensa bem, Elias vendo o corvo chegando com a comida nova, talvez pensasse o seguinte: em que casa passou este corvo e pegou para mim este pão e essa carne? Como diz o apóstolo Paulo, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo
para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis do mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. 1 Coríntios 1, versículo 27 ao 29. Usar um corvo para alimentar um profeta, só Deus mesmo. Veja essa foto. Para quem ainda não conhece, o corvo é um pássaro grande, de até 53 centímetros e de 100 centímetros de envergadura, e pode pesar até 620 gramas, e vive uma média até 14 anos. Esse tipo de ave que o Senhor escolheu para cuidar de um profeta. Deus é maravilhoso demais, aleluia. Para finalizar, quero mostrar algo para os irmãos sobre este rei Jeoaquim, que mandou prender Jeremias e Baruque e rasgou as profecias bíblicas e jogou-as no fogo. O texto de 1 Crônicas, capítulo 36, versículo 6, revela que Jeoaquim foi derrotado pelos babilônios e arrastado em correntes. Ele morreu quando estava sendo conduzido para o cativeiro entre Judá e Babilônia, uma vez que o profeta Jeremias havia revelado, mostrado até de que forma o corpo de Jeoaquim seria tratado. Em Jeremias 22, 19 está escrito: ele terá o enterro de um jumento, arrastado e lançado fora das portas de Jerusalém. Então, com certeza, amigos, este rei não morreu dentro da cidade de Jerusalém, senão, como rei, ele seria velado e sepultado com honrarias. O mais provável é que sua morte se deu a caminho de Babilônia, e como não podia ser enterrado como rei, ele era um prisioneiro comum, jogaram o seu corpo junto com ossos de jumentos. Ele foi punido pela forma irracional de governar, por afrontar as escrituras sagradas. Ele não foi pranteado pelo seu povo, e certamente o seu corpo ficou à mercê dos ossos de jumentos e sendo alimentado ali por urubus, coiotes e outros tipos de animais carnívoros. Ele foi punido pela forma irracional, novamente eu digo, de governar. Olha, amigos, e quanto a Jeremias e o escrivão Baruque, eles foram escondidos e livres deste maligno homem que almejava matá-los. É muito bom confiar e depender do Senhor. Também podemos dizer, como Davi disse: protege-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Salmo 17, verso 8. Amém? Vamos concluir este momento juntos, falando com o nosso Deus. Bendito e glorioso Deus, os céus e a terra passarão,
Contudo, as palavras do Senhor nunca passarão, como disse Jesus em Mateus 24, versículo 35. E obrigado também por sermos alvo deste amor contínuo, este amor constante que é o amor de Deus. O Senhor nos preserva, nos esconde, nos guarda do maligno e por isso somos conduzidos em vitória e somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E se alguém que nos ouve, Senhor, neste momento, ainda possui dúvidas quanto ao cuidado divino, quanto ao zelo do Senhor, este não tem ainda convicção, certeza da sua salvação, salve-o neste momento, Senhor, que a sua bênção possa encontrar, alcançar esta vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, um abraço em Cristo Jesus e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Cante. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo em ti. Aleluia. E tu me cobrirás com tuas penas. Deus quer proteger você. E tu me cobrirás com tuas penas, sob tuas asas estarei seguro. Tua fidelidade é meu escudo, e tu me cobrirás com tuas penas, sob tuas asas estarei seguro. A tua fidelidade é meu escudo, oh, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo. 1000 podem cair ao meu lado e 10.000 à minha direita. Pelo Senhor eu ficarei em pé, e praga nenhuma nem mal chegarão à minha tenda. O meu Senhor é minha salvação, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois
pois eu me escondo. Meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo em ti.